8 graus em Porto Alegre. Recife está nublado, mas está calor. Bahia chove, mas não esfria. Esse é o Brasil, né? 6 graus, Siloé. Uau! Foz do Iguaçu, 9. Blumenau não está chovendo, mas está frio. A noite vai ser mais fria, todos os lugares. O Rio de Janeiro não se decide, sol e chuva. 23 graus sem chuva no Rio. Que bom, né? Aí é temperatura de ar-condicionado natural. Magé, frio. Beleza. Tem alguém de fora do país? Tem pouca gente. Estamos em 56 pessoas por enquanto. Então, sejam bem-vindos. Tem alguém que é 0 quilômetro, nunca apareceu aqui nesse programa? Escreve eu, por favor. Eu desconfio que não, mas é bom tirar essa dúvida. Se alguém for novo, escreve eu, ok? No chat. A gente pertence ao movimento da Era Dourada. Ah, a turminha do Japão tá firme. Kátia Oliveira, minha xará. Bem-vinda. Primeira vez. Beleza. Então, a gente pertence ao movimento da Era Dourada. Esse é o programa Vivendo em Estado Mais Elevado de Consciência, onde a gente vai ter uma entrevista na primeira metade do programa com uma pessoa que pertence ao movimento da Era Dourada, que está inscrita no programa 81 Mil Diksha Yagna, que é um programa anual que agora está indo. Iniciamos o sexto ano de aulas em junho. As aulas duram 12 meses. Esse programa é aberto a qualquer pessoa que esteja interessada em se lapidar espiritualmente, em sossegar o diálogo mental, florescer o coração e se livrar do sofrimento. Só tudo isso. Então, esse programa fornece isso para as pessoas. Sinceramente, eu acho que é uma oportunidade única na vida. Se você tiver a chance, se inscreva, entre e venha fazer parte. Shriama e Shri Bhagavan, que estão mostrados na tela, são da Índia, são avatares vivos, e eles fundaram esse movimento da Era Dourada, que promete tudo isso que eu falei, né? Florescimento do coração, você se livrar das garras da mente, não tem o que pague, gente. É uma paz interior incrível. Então, primeiro, a gente vai ancorar no momento presente. O que a gente vai fazer? Esquecer o mundo aí fora e vamos dar as boas-vindas à presença da grande luz compassiva, da suprema luz divina conosco através de um mantra. Coloque sua coluna ereta, feche seus olhos, tranquiliza sua respiração, dê boas-vindas para esse mantra e mergulhe nele. वैनतेय सोमं पिब Não, सोमस्य esse é do Soma, Teresa. Paramjyoti. ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा
पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। O nosso objetivo é trazer aqui seguidores de Shri Ama e Shri Bhagavan que sejam membros do movimento da Era Dourada, inscritos nesse programa 81 mil Diksha Yagna, para compartilharem com a gente o que é que eles receberam como membros do GAM, Golden Age Movement, ou Movimento da Era Dourada, e como membros do programa 81 mil Diksha Yagna. Aí você vai ter uma ideia do que qualquer pessoa que entre também pode receber. Então, esse é o caminho mais curto que existe para você cessar o teu sofrimento interno de verdade, evoluir na sua consciência, no seu nível de consciência e se libertar das garras do ego, da mente. E aí teu coração floresce. Nossa ideia aqui não é focar na pessoa que vem fazer a entrevista, mas sim nas bênçãos que ela recebeu da grande luz compassiva. Então, a gente hoje tem a Maria Lúcia como convidada. Bem-vinda, gratidão por aceitar Eu que e agradeço o convite, conseguir um Kátia. tempinho para estar aqui. Gratidão. Sempre. Eu que agradeço. A palavra é toda sua, o microfone é todo teu. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. E eu gostaria de dividir com vocês uma vivência que eu tive justamente numa das aulas do 81 Diksha Yagna, o ano passado, né, dessa filiação. Quando você se filia a 81, na verdade, é uma filiação anual, que vai de 1 de junho desse ano, está no ano 6, né, até o último dia de maio de 27. Né, e você recebe 5 benefícios enormes. O primeiro deles é que os monges se reúnem todos os dias e oram para que todas as pessoas que estão registradas se realizem mundanamente e também espiritualmente. O segundo benefício que a gente recebe é uma aula que a gente participa todo sábado com a nossa professora do coração, Teja Sadi, que nos guia. Então, é uma aula seguida de um processo para o nosso crescimento. E eu vou descrever para vocês exatamente o que aconteceu comigo numa aula de aprofundamento. Depois disso, o terceiro benefício, a gente tem a meditação da lua cheia, que é uma aula de 1 hora que acontece uma vez por mês durante a lua cheia.
O quarto benefício é o processo de cura do templo de Srikalki. É um processo poderosíssimo que é oferecido 2 vezes por semana. É um processo de 1 hora cada vez, onde cada processo você pode intencionar por uma cura para você, seja ela física de uma doença, seja ela espiritual ou emocional. E milagres maravilhosos acontecem nesse programa. E o quinto benefício é que todo o último sábado do mês, na verdade, a gente tem uma aula de 3 horas. Então, a primeira hora é um darshan, uma sessão de perguntas e respostas com Sri Bhagavan. A Kátia nos mostrou a foto dele, né? O avatar que está nesse planeta para acabar com o sofrimento humano e para nos conceder iluminação, né? Junto com a sua esposa, Shriyama, né? Então, Sri Bhagavan, essa primeira hora é um darshan, e ele é seguido de um processo para o nosso crescimento, né? Então, o ano passado, o ano de 25, foi um ano extremamente desafiador para mim. De janeiro a dezembro, né? Foi um desses anos, e também, por ele ter sido tão desafiador, ele me trouxe, assim, saltos quânticos, né? Mas foi um ano que me demandou demais, né? Foi um ano, enfim, difícil, né? E difícil no sentido de eu tive muitos desafios a enfrentar, desafios cabeludos, às vezes eu não sabia por que lado começar, e quando você tem o seu divino, e esse vínculo com o seu divino, tudo fica muito mais fácil de ser conduzido, né? Eu fiz uma aula o ano passado, onde a nossa professora nos explicou as 2 primeiras sentenças do Sutra da Libertação. A primeira frase é a libertação do trabalho. E a Teja Sadi, a nossa professora, diz que a gente tem 2 opções, ou gostar do nosso trabalho, ou aprender a gostar do nosso trabalho. E ela dá um exemplo que eu jamais vou esquecer. Ela conta a história de um menino indiano que estava no 5º ano primário, e que essa professora dele, do 5º ano, ela adorava zerar o menino, porque o menino não estudava, não se comportava, enfim, né? Até o dia em que ela vai ler os relatórios das professoras dos anos anteriores. Ela leu o relatório da professora do 2º ano, desse menino que chama Ted, e nesse relatório a professora diz que ele é um menino brilhante, super educado, super estudioso e que vai muito bem. O relatório da professora do 3º ano diz que esse menino está enfrentando um campo de batalha em casa, que a mãe dele está em estado terminal e que ele está enfrentando dificuldades na escola. A professora do 4º ano, o relatório diz que a mãe dele tinha falecido, o pai dele não podia dar atenção a esse menino e que ele estava sofrendo assim, problemas severos na escola, né? E aí vem essa professora do 5º ano. Quando ela lê tudo isso, ela é tomada por compaixão e ela pôde olhar para esse menino de forma diferente e ajudá-lo, de fato. E esse menino, no final desse 5º ano, ele procura essa professora para dizer para ela o quanto ela é importante na vida dele, que ela foi a melhor professora que ele já teve na vida, e ele leva para ela um perfume. Na verdade, um frasco de perfume que estava 1/4 cheio. Era o perfume da mãe dele. E leva também uma pulseira, que estava faltando umas pedrinhas, né? Ela agradece, eles ficam em contato a cada, mais ou menos, a cada 4 anos o menino escreve para essa professora, então depois ele informa, por exemplo, que estava entrando na faculdade, depois ele informa que se formou e que conseguiu um excelente emprego, depois ele informa a professora que ia se casar, e que gostaria muito, como ele não tinha mãe, que a professora fosse no lugar da mãe ao casamento dele. E essa professora acha no mercado o mesmo perfume e vai ao casamento usando a pulseirinha que ele tinha dado, que era da mãe dele, e usando esse perfume. E aí o menino novamente repete para essa professora o quanto ela foi importante na vida dele e que ela foi a melhor professora que ele já teve na vida. Ela diz que não, que na verdade o melhor professor que ela teve foi ele,
porque foi ele que ensinou ela a ter a compaixão, né? E a florescer o coração. A segunda frase que a Tejassi explica nessa aula é a libertação. Ela fala sobre a libertação da sociedade. Então, ela explica para a gente o quanto a sociedade nos condiciona. Ou seja, a pressão que a gente sofre, seja dos pais, dos amigos, do empregador, do empregado, da sociedade em geral, enfim, para fazer coisas que, enfim, que a gente não quer fazer, né? Basicamente, né? E ela dá um outro exemplo, que eu também achei magnífico. Ela fala de um menino indiano também, cujos pais indianos assim, trabalharam muito para poder mandar esse menino para Oxford, para a Universidade de Oxford, para ele se formar. E o menino vai para a Inglaterra, passa 4 anos e se forma, e volta. E ao voltar para a Índia, ao contrário do que os pais queriam que esse menino fosse justamente trabalhar numa multinacional, né, numa grande empresa. E esse menino chega na Índia, volta para a Índia e começa a viajar a Índia inteira, atrás daquilo, de uma paixão, daquilo que ele gostasse de fazer. Até achar num vilarejo, encontrar alguns ceramistas na calçada e começar a fazer cerâmica. Ele se apaixona pela cerâmica e ele começa a fazer cerâmica para o desespero dos pais. Enfim, que estavam inconformados como é que ele foi estudar em Oxford para ficar na calçada fazendo cerâmica. E esse menino começou a trabalhar, começou a gostar tanto da cerâmica, começou a abrir lojas, abriu fábricas e hoje é o maior exportador de cerâmica da Índia. E a Tejasa, depois dessas explicações, essa nossa professora, ela pede para a gente fechar os olhos e contemplar. Ela pede para a gente contemplar 2 coisas muito simples. Ela fala, você gosta do seu trabalho? Você gosta do que você faz? E a segunda contemplação era qual a pressão que você sofre da sociedade. Enfim, e eu fecho os olhos nesse momento e eu tive assim um mega processo numa aula de aprofundamento que acontece todos os sábados para a gente, né? Mas um mega processo é como se um raio tivesse me atingido e eu tivesse assim visto com clareza a minha realidade, né? A minha verdade. Bom, 3 dias depois eu fui fazer um curso e eu tomei a palavra, e eu estava, a Tejasa, enfim, estava dando esse curso, e eu tomei a palavra e falei para os meus amigos, como eu estou aqui contando para vocês, eu falei para os meus amigos e falei para a Tejasa, eu disse, Tejasa, o meu processo para fazer esse curso, para estar aqui hoje, ele começou no sábado, há 3 dias atrás, quando você explicou magistralmente as 2 primeiras linhas do Sutra da Libertação. Quando você pediu para eu contemplar sobre se eu gostava do meu trabalho, eu vi simplesmente que eu amo o meu trabalho, eu adoro o que eu faço, mas eu tenho paixão pelo que eu faço, mas eu não gosto nem um pouco das situações que eu estou atravessando. Eu vivo um campo de batalha, as pessoas me convidam para brigar todos os dias. Inclusive, minha mãe sempre me disse que quando um não quer, 2 não brigam. Mas Tejasa não é verdade. Não é essa a minha conclusão. Porque eu não quero brigar, mas eu vejo que eu estou num campo de batalha, minado. Então, o que eu faço? Todos os dias, eu começo meu dia com a Laya Darshan. O Laya Darshan, a Kátia vai postar no chat, ele é um ritual diário, gratuito online, de 15 minutos, onde você ora por uma intenção específica mundana e uma intenção específica espiritual. Eu faço a Laya Darshan como pedido, não é como desenhado, mas no Laya Darshan eu peço para o meu Deus, para a minha divindade, para ele entrar em mim, para ele me engolfar, para tomar conta de mim, né, para me guiar em tudo que eu faço, para colocar, eu peço por um escudo protetor, eu visualizo ele como uma luz dourada, né, para entrar essa luz dourada entrar em mim para me proteger. Eu peço essa proteção para todos os meus familiares, para o meu marido, eu peço para o meu negócio, para o meu trabalho, para os meus colegas de trabalho, né? Enfim. E
E eu vou trabalhar, e logo em seguida eu recebo soma. Então, eu faço o ritual, quem é do 81 sabe, não é? A soma é como se fosse uma água manifestada divinamente, é uma água comum, onde você faz um pequeno ritual e ela vira uma água benta, digamos assim, né? Uma água com a manifestação do seu divino, quem quer que o seu divino seja, para isso você tem que ter um vínculo, né, com o seu divino. Eu tomo aquilo e eu vou para o escritório. Mas Tejança diz, sabe o que tem acontecido esse ano? Eu percebo que quando eu chego no escritório, eu tenho necessidade de fazer de novo esse ritual. Então, eu chego, eu transfiro de novo a Nanda, eu transfiro nas reuniões, muitas vezes eu tenho que transferir essa Nanda, tomar soma mais 2 vezes durante o dia, enfim, dada essas questões que eu estou atravessando, né? Eu não estou feliz, eu disse para ela. E eu estranho isso porque se eu tenho uma marca registrada nesse, assim, desde que eu estou nesse movimento, é justamente a facilidade de entrar em Ananda e permanecer em Ananda, né? Mas esse ano, enfim, em certos momentos, o ano de 25, né? Tá mais difícil, né? Eu disse para ela. E quando você, Tejasadi, pediu para a gente fechar os olhos e contemplar sobre a sociedade e a pressão que a sociedade exerce em nós, eu escutei claramente, eu vi claramente 5 pessoas do meu círculo íntimo que neste ano de 25 decidiram me dar um conselho gratuito, sabe? Grátis, sem pedir. Eu não pedi o que eu deveria fazer, eu não pedi nenhuma orientação, né, para essas pessoas. Mas elas vinham de graça e foram 5 pessoas do meu círculo íntimo, né, que disseram, Maria Lúcia, basicamente a mensagem era a mesma. A mensagem era assim, Maria Lúcia, para que você está fazendo isso? Larga tudo isso, você não precisa mais trabalhar, vai para a praia, muda de país, vai se divertir, se dedica aos prazeres da vida, enfim, né? Desista. Só que, Tejassa de meus amigos, interiormente, eu vi nessa contemplação que eu não quero desistir, que eu quero continuar, que essa é a minha vida e que eu gosto do que eu faço. Então, Tejossa, eu gostaria de pedir para você uma orientação. O que você tem a me dizer sobre tudo isso que eu estou vivendo? Né? Se você pode me dar uma orientação. E o que aconteceu? A Tejossa é cirúrgica, né? Ela fala pouco, quem conhece ela usa frases curtas, mas muito eficazes e muito assertivas, né? Ela diz para mim, Maria Lúcia, ela me chama de Maria, na verdade, Maria, ninguém vai para a guerra feliz. Ninguém vai para a guerra feliz. Continue. Bhagavan não falou para você desistir. A sociedade ensina as pessoas a desistirem. Você e todos vocês, para mim, são guerreiros da luz. Continue. E para essas pessoas que estão te dando conselho grátis, você não rebata eles, você simplesmente diz, sim, 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 e você vai fazer o que você acha que você deve fazer, e não o que eles querem que você faça. Na Índia, é a mesma situação. As pessoas olham na Índia, a Tejassa falando, as pessoas olham na Índia para uma pessoa que não tem filhos como uma pessoa que está morta, como uma pessoa que não tem projetos, que não pode querer comprar uma propriedade, que não pode querer se dedicar a um projeto, que não pode ter um filho que seja, por exemplo, um movimento, né? Essa pessoa, enfim, ela é vista pelos outros como se ela estivesse morta. Você que não tem filhos, é o meu caso, você deveria trabalhar 3 vezes mais, porque se te acontecer alguma coisa, é você que tem que se ajudar. E eu já disse para todos vocês, ela falou, Tejasadi disse, e eu vou repetir, não deixe de trabalhar, a não ser que você esteja iluminado. Não deixe de trabalhar, a não ser que você esteja iluminado. Isso é um erro. Não que eu quisesse, assim, agora é um comentário meu, não que eu quisesse parar de trabalhar, não é o meu tipo, né? Eu tenho certeza que eu vou morrer trabalhando, mas enfim, foi a guiança que ela deu, né? E aquelas palavras, assim, naquele momento, me fizeram toda a diferença. Na verdade, eu tinha visto tudo isso no processo de aprofundamento naquela aula.
né? E quando você toma consciência de fato, sabe, assim, da sua verdade, do que você é, da sua integridade, isso eu deixei de estar dividida e eu passei a emitir sinais para fora de quem sabe para onde está indo, o que quer e o que está fazendo, né? Enfim, né? Então isso mudou tudo, né? E você pode dizer assim, mas Maria Lúcia, eu não faço esse curso. Mas quem é membro do 81, por exemplo, quem é membro do 81, a gente tem uma opção de ter um call mensal. Nesse call mensal com a Teja Sadi, você pode mandar a pergunta que você quiser, não é? Por exemplo, né? Você pode pedir uma guiança, você pode perguntar sobre o Dharma, você pode tirar uma dúvida, enfim, você é livre para colocar o que você quiser, né? Enfim, né? E durante o ano também de 25, eu recebi, Bhagavan disse para mim, uma vez, ele disse, Maria Lúcia, se as coisas não estão acontecendo na velocidade que você gostaria, ore para Kalki, Bhagavan me disse. E do que ele está falando? Enfim, desde que ele falou isso, eu uso a minha medalhinha, né, de Kalki, né? Enfim, porque é o jeito mais fácil, às vezes a gente está no aperto, é só a gente né, segurar. E a orientação hoje de Sri Bhagavan é que a gente pode, sim, andar sempre com Sri Murti no bolso. Inclusive, eu estive em cursos onde Bhagavan sugere que a gente ande com Sri Murti, que é essa imagem sagrada de Shrema Bhagavan, né, um santinho, né, enfim, que a gente ande com ele, que qualquer coisa que aconteça, você não precisa exatamente estar com o Sri Murti, não é? Mas você se conecta à sua divindade, você ora, você pode orar o Mula Mantra numa situação de aperto, né? Enfim, imediatamente, né? Mas, enfim, eu optei por essa opção de andar com a medalhinha, de ter sempre um Sri Murti no bolso, na bolsa, principalmente porque eu sou de uma época do movimento que a instrução não era essa, que a gente não podia andar com Sri Murti na carteira junto com dinheiro, por exemplo, na bolsa, né? Mas hoje a orientação mudou, né? Você pode andar sempre com um Sri Murti, né? Pequenininho, né? Enfim, sempre com muita sacralidade, mas isso é possível, né? Então, e outra coisa, quem vai para a Índia, em Niman, sabe, Niman, que é onde Sri Bhagavan vive, que é onde a gente tem um templo, o templo de Niman. Em Niman, você tem um templo que era uma sala onde Bhagavan dava darshans, que são essas sessões de perguntas e respostas ao vivo, né? Onde ele dava lá atrás, né, para os indianos, né? E essa sala é dividida em 3 câmaras sagradas. É uma sala preta que você entra, é como se você entrasse assim, é tudo preto, assim, né? E a primeira câmara é a câmara de Shriyama, é puro amor. A Kátia mostrou a foto de Shriyama no começo, né? Então você tem ama grande, né? E é como se você escutasse ela, e é ali que você pede por todas as curas que você queira receber, mundanas, por todas as suas intenções mundanas. Depois disso, você vai para a segunda Câmara Sagrada, que é a Câmara Sagrada de Kalki. Exatamente, Kalki, que é o símbolo, né? Nesse altar você tem um cavalo, uma escultura preta de um cavalo, Kalki sentado nele com uma espada, segurando uma espada grande, né? E essas são as câmaras onde você pede pelo fim das guerras, pelo fim das calamidades, pelo fim das disputas judiciais. Então, quando o Bhagavan fala para mim, ele me deu o conselho de eu orar para Kalki. Inclusive, o Mula Mantra que eu entoo é o de Kalki, né? Devido à complexidade das coisas que muitas vezes esse campo de batalha que eu tenho que atravessar. Mas, enfim, por isso que no mês de maio a Tejassa sempre nos dá qual que é o Mula Mantra que a gente deve orar, né? Ele só varia as 2 últimas frases, né? Mas, enfim, dependendo da situação, né? Enfim, a gente utiliza um Mula Mantra ou o outro, né? E a terceira Câmara Sagrada é a Câmara Sagrada de Bhagavan amarelo, que é esse que eu mostrei aqui para vocês na minha medalha. Inclusive, eu tenho aqui na minha frente, né? Enfim, este daqui, que está na minha medalhinha também, Kalki amarelo, né? Kalki, na verdade, Sri Bhagavan, a especialidade dele é acabar com o sofrimento humano e nos levar à iluminação. Então, essa é a câmara onde você pede por o que a gente chama de param.
que são as questões espirituais, que é a iluminação e o crescimento todo espiritual. Então, Niman está aberto a qualquer um que queira ir, todos os dias, das 10 da manhã ao meio-dia. É gratuito, é presencial e, assim, é muito transformador. Né? Então, eu convido todos vocês, para quem quiser e quem for à Índia, não deixar de ir para Niman os dias que puder, né? Porque, assim, é maravilhoso poder tudo isso, né? Enfim, eu tive uma vitória judicial que Kalki me deu em dezembro de 25, e, na verdade, eu queria também compartilhar com vocês um conselho que a Tejasa diz, ela repete para a gente nos cursos, que eu acho que é muito importante. Ela diz, sempre que eu convidar vocês, seja para fazer uma Roma, seja para vir para a Índia, para a inauguração do templo, para o que quer que seja, né? Para um curso, a primeira coisa que você deve dizer é eu vou. Depois você vê como você vai. Mas se você coloca os empecilhos primeiro, você diz, eu não posso, aí a mente já decidiu que você não vai. Então, eu deixo vocês com esse conselho, né, que eu escutei tantas vezes da Teja Sadi, né, que eu acho que é tão importante. E a mensagem final que eu gostaria de dividir com vocês é que, para vocês terem a soma que a gente toma, a primeira soma que a gente toma, né, para ter consciência, né, ela é muito importante, né? Então, quanto mais clareza você tiver sobre o seu divino, né? Então, assim, sobre quem é o seu divino, e você orar para ele, você fortalecer esse vínculo com o seu divino, né? Melhor. E tenha sempre essa clareza do que você está fazendo, né? De quem é o seu divino, do que você está fazendo nesse movimento. Lembre-se sempre, seja você um voluntário, a gente chama de SEVAC, né? Aquele que faz um trabalho voluntário, né? Enfim, para o movimento, seja para o movimento, para outras coisas, mas nunca deixe que nada, ninguém e nenhum acontecimento afaste você daquilo que realmente é importante para você e da sua essência. Lembre-se que todos nós, a gente trabalha no fundo, eu trabalho no fundo para Sri Bhagavan, para Teja Sadi. Então, assim, a gente tem que ter sempre muita clareza do que a gente está fazendo, do porquê a gente está fazendo e do porquê a gente está aqui. Então, eu queria deixar enfim, era isso que eu queria dividir com todos vocês. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a todos.